Como é que eu vou continuar a minha vida sem essa pessoa? Como é que eu vou conseguir sobreviver, meu Deus? E agora, como que eu vou conseguir esquecer essa pessoa? Já vou começar esse vídeo com essa pergunta que é de milhões. Fala pra mim se essa pergunta não é de milhões. Eu tenho certeza que é. Por isso que você já se inscreva no canal, já deixa o like, para você também não se esquecer, porque eu sei que você vai acabar se esquecendo de se inscrever no canal. E é muito importante para mim, para nós aumentarmos nossa comunidade. E fala para mim, na verdade, essa pergunta com esse tema, ao que leva, né, nós a ficarmos com dependência emocional, existem vários caminhos. Inclusive, se vocês quiserem, vocês deixem aqui no comentário, porque aí eu gravo um outro vídeo falando dos vários motivos que nos leva a nós a criarmos esse laço com as pessoas, até a nível de amizade, tá? Eu mesma aí já passei por várias amizades onde chegou a certo ponto não fazia mais sentido e foi difícil ou distanciar, né? Mas principalmente na questão amorosa. Eu também, para quem já me conhece há mais tempo, para você que está chegando agora, tá? Em primeiro lugar, meu nome é Sara Elia Couto, eu sou psicoterapeuta, terapeuta holística, sou farmacêutica herbalista, mas acima de tudo, sou filha de Deus e sou mulher também. E para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu já passei por uma separação, né? Eu já me divorciei. Atualmente eu sou casada, esposa de Alaide Adelson e também a boadrasta que eu falo da Dudinha. Porém, eu já passei por um divórcio, já tive outro relacionamento, né, longo, né, já construí uma história com outro alguém e tive que desconstruir. Então, eu já passei por esse período. Se vocês quiserem um aprofundamento mais técnico, mais detalhado de como funciona, né? Por que nós nos vinculamos tanto emocionalmente e por que nós entramos depois em relacionamento abusivo. Vocês falam aqui se vocês querem outro vídeo falando sobre isso, mas também com meu esposo, Alaide Adelson, e nós namoramos, mas antes de nós casarmos, nós tivemos um término, né? Um término, exatamente. E na época, eu me lembro, eu tinha sentido esse sentimento de paixão, né? Porque a princípio nós sabemos aí que a endorfina, quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós nos encantamos, é paixão. E eu me lembro que essa paixão é a pior de se esquecer, é a pior de romper. E eis que eu tava sentindo aquele sentimento, né? Um sentimento que eu até tava conversando com minha prima, eu falei pra ela que eu só tinha sentido esse sentimento na adolescência e eu acreditei que eu nunca mais fosse sentir nessa intensidade na minha vida. Eis que a Alaide Adelson surge na minha vida, eu me apaixonei, né? Nós ficamos namorando um tempo e eis que este homem termina comigo. Pensa que se é difícil terminar, e depois nós podemos nos aprofundar nesse sentido, pensa que se já é difícil, né, terminar quando o relacionamento já está arrastado, quando nós já estamos envolvidos em vários traumas dentro do próprio relacionamento, imagine você terminar quando você está no auge da paixão, ainda idealizando uma história de vida em comum. Como foi para mim superar? Sim, porque depois quando nós voltamos, nós ficamos um mês separados. Quando nós voltamos, a pior parte eu já tinha superado. Então diga-se que eu já tinha virado a chave da minha vida. E o que eu vou falar agora para vocês como terapeuta, eu usei uma técnica, tá? Uma técnica que dá para ser utilizada para qualquer âmbito da vida. Seja para desapego, para criar um novo hábito ou para conquistar algo. A fórmula é a mesma. É a constância, a consciência, a insistência de romper o ciclo ou criar um novo hábito de 21 dias. Então, eu me lembro que na época eu ainda não trabalhava como terapeuta, eu não trabalhava com tratamento natural, eu tinha, assim, algo pisado já algumas vezes
ao longo da minha vida no autoconhecimento, na minha verdade, no acesso de conhecer técnicas, livros já algumas vezes, mas eu não entendia claramente o quanto o que era programação neurolinguística, o que era técnica mental, não sabia. Mas isso é uma grande sacada, que várias vezes na minha vida, uma ferramenta que Deus colocou nas nossas vidas, se usada com consciência, é a internet também. Então, o que aconteceu? Eu me lembro muito bem que eu não conseguia, eu não aceitava como que ele vai romper comigo. Sabe aquele síndrome que nós temos de nós somos únicos, nós estamos dando o nosso melhor, como que o outro teve a capacidade de não me querer, né? Nós nos colocamos nesse pedestal, como que o outro não tem a capacidade de me querer? E era exatamente como eu estava me sentindo, né? Injustiçadíssima, como se o outro não tivesse o direito de escolher, né, com quem ele vai continuar a seguir na vida, mas naquele momento eu estava nesse papel, né? Aí tendo que aceitar ou reformular as historinhas que nós acabamos criando em relação a outra pessoa, principalmente no auge da paixão. E eu recorri à internet, sim. Eu me lembro que eu não conseguia, já tinha tentado de várias formas reconquistá-lo, né? Porque eu realmente estava muito apaixonada na época. Então, e depois, ao longo do tempo, o amor amadurece, né? Aí me perguntam, será que o amor, ele diminui a intensidade? A paixão, ela diminui, mas ela se transforma em algo sólido. Quanto ela se transforma em algo sólido em escolha diária, né? Em construção, embasado mais na realidade. A paixão a longo prazo, ela se transforma. E vocês querem vídeos sobre isso? Inclusive, depois eu falo sobre o Lucas Escodelar, que inclusive ele é um dos mentores, né? Ele fala sobre relacionamento, mas ele tem um conteúdo muito significativo, que eu estudo ciências espirituais também com ele. Depois nós podemos falar sobre isso. E depois nós podemos falar sobre essa questão, como que a paixão se transforma em amor, né? Então depois vocês podem colocar aqui, se vocês querem conversar um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu me lembro, como que eu vou esquecer esse homem, né? Como que eu vou recomeçar? Ele não quer mais. Ele já decidiu que não quer mais ter eu nesse momento da vida dele. E eu me lembro que eu me recorri à internet, tá? Então é uma chave aí, sempre busque, se você não sabe onde encontrar ajuda, né? Muitas das vezes eu sempre falo, não adianta ficar chorando com quem não consegue te ajudar. Seria só uma pessoa de confiança para você desabafar. Mas tem várias ferramentas profissionais excelentes, conteúdos excelentes na internet. Também tem vários livros excelentes. Inclusive eu já dei algumas dicas aqui de técnicas. Inclusive você pode assistir outros vídeos e as lives também. E aí eu me lembro, meu Deus, como que eu vou esquecer esse homem? Como que eu vou esquecer esse homem? E aí eu lembro que eu recorri à internet mesmo. E aí tava uma das técnicas, tava passar tanto tempo, tá? Eu não lembro exatamente, eu sei que tem números chaves. Hoje em dia na reprogramação a gente sabe que é 21 dias. Evitando redes sociais dele, não entrando em contato, resista à vontade de ligar, não ligue. Eu não sei pra onde que eu tô olhando direito, se tá fazendo sentido ou não pra vocês, mas eu tô me acostumando a não ficar me olhando na câmera. Então vocês me falam, tá? E me desculpem, porque eu vou me acostumando onde olhar direito para eu estar olhando para vocês. E aí eu me lembro que eu peguei e fui e busquei essa técnica que eu não sabia como começar, como fazer, mas eu busquei na internet essa técnica. Encontrei uma técnica que tinha alguns tópicos para seguir durante tantos dias. E aí tava falando, não entrar em contato, não ligar, evitar as redes sociais. E tinha entre eles, a mais difícil para mim dos tópicos foi para não ligar, não correr atrás, né? Porque nós não queremos abrir mão, né? Nós estamos apegados mais à ideia do que à pessoa. Então, porque às vezes não dá tanto tempo para você se apegar tanto assim à pessoa. Isso é uma questão também emocional. Você se apega à ideia que você constrói sobre a pessoa, né? E aí é difícil abrir mão. Então, para mim, o mais difícil foi não ligar. Então, já para aí uma dica, se você quer começar a sair desapego, tenta fazer, não ligar, não entrar em contato, evitar as redes sociais, pelo menos
pelo menos por 21 dias. Por 21 dias. Aí vocês querem saber o que aconteceu? Que foi sofrido demais para mim. Foi muito sofrido durante os 21 dias. Não ligar, não ir atrás, eu desapareci. Ele fala pra mim que eu desapareci da vida dele. Porém, né, assim, não foi fácil. E aí eu vou falar pra vocês que algo extraordinário aconteceu. Então você tem que estar muito bem decidida a seguir em frente e a não ceder. Porque depois que eu sumi durante o prazo estipulado, o que aconteceu? Eis que quando eu acordei um dia falando, desencanei, eu estava na praça com a minha amiga até, e eu falei, nossa, nós não sabemos o que pedimos para Deus, então deixa Deus fazer o melhor. Eis que eu recebo ligação de quem? Exatamente, do senhor Alaide Adelson. E a nossa história aí continua a partir daí, depois de 3 meses nós casamos, mas o que eu quero dizer? Que quando ele veio, eu já não esperava mais que ele viesse atrás. O prazo de reprogramação é quando a mente realmente ela desapega, quando ela entende o novo hábito, ou ela entende que não vai estar mais com a pessoa, ou ela entende, ela aceita abrir mão da ideia, né, de estar com a pessoa, porque quando não, nós não abrimos mão, nós não queremos abrir mão da história, a história que nós criamos muitas das vezes na nossa mente, né, ou até mesmo a história que você teve, você fica pensando o quanto foi legal e por que acabou, você não quer que acabe. Então tem vários sentidos, tanto do futuro que nós ficamos idealizando, quanto do passado que nós não queremos abrir mão mesmo. Mas o grande segredo aqui desse vídeo é que para qualquer coisa, para relacionamento, a programação ou para adquirir um novo hábito, tá? Eu não vou entrar em novos hábitos e objetivos nesse vídeo, mas para qualquer coisa, iniciar um hábito novo, seja desde beber água 2 litros por dia até o desapegar de alguém ou, né, ajudar a aceitar mentalmente essa ideia. O ciclo maior de sofrimento é 21 dias. Depois de 21 dias, pode ter certeza que a percepção parece que é mágica, mas não é, tá? É cientificamente comprovado isso, também por mim, também pelo tudo que eu passo para as minhas preciosas e abençoados dentro dos nossos programas, também é 21 dias. Há como se fosse um clique mental. O sofrimento, ele diminui drasticamente. É como se rompesse algo. Depois dos 21 dias, a mente passasse a aceitar o novo hábito, a nova realidade, e aí o nível de sofrimento, ele começa a diminuir. Muitas das vezes ele some quase totalmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já passou de 10 minutos, que é o que eu gosto de conversar com vocês, mas não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o like. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem falar mais sobre isso, deixa muito like, compartilha, se inscreva no canal, porque daí nós começamos a destrinchar, nós podemos vir aqui, eu posso vir falar como que foi, né, esse processo de readaptação da nova ideia, de estar novamente com ele, quando eu já tinha aberto mão de toda a ideia de plano sobre o futuro. Como é que foi o meu período, né, de separação no meu primeiro casamento. E então vocês comentem como que é o processo, e eu tô falando, não é de forma científica e nem nada, eu tô dando aí, contando aí um pouco da experiência e trazendo umas pitadinhas de técnica, mas se vocês quiserem aprofundamento, é só vocês deixarem aqui nos comentários, compartilhar muitos, mandar para todo mundo aí, porque aí nós entendemos que vocês querem e faz sentido para vocês esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus, uma tarde abençoada por Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!